matemática. Simples e prática, prática, prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula para você que quer aprender sobre o cálculo da área das figuras planas. Veio ao lugar certo. Nesse vídeo eu trago para você a correção da questão número 6 que caiu no vestibular da Universidade Federal de Roraima 2023 e o tema da aula é exatamente geometria plana, esse tema super bacana. Geometria plana, esse tema é bacana. Geometria plana é um tema muito bacana e dentro desse tema eu vou mostrar para você como calcular a área do retângulo, a área do triângulo e a área do hexágono. Então vamos que vamos. A questão propõe o seguinte: uma criança montou um mosaico utilizando 4 azulejos em formato de hexágono regular de lado 10 centímetros. Sua mãe resolveu colocar o mosaico numa moldura retangular conforme a figura a seguir. A área da região interna à moldura que não ficou coberta é quanto? Então veja que aqui nós temos um mosaico. Inicialmente a gente tem aqui um hexágono, é um polígono de 6 lados, todos eles congruentes com a mesma medida, né? E para a gente fazer isso aqui tem 2 caminhos. Um deles é você decorar a fórmula e outro é você ir pela prática. Se você souber aqui calcular a área do triângulo, se você souber o mínimo de trigonometria, não precisa decorar a fórmula de cálculo de área do hexágono. Veja, se você dividir aqui, nós podemos dividir esse hexágono em 6 partes iguais. Veja que aqui é muito fácil descobrir quanto que vale esse ângulo. Um giro completo é 360 graus. E por que é 360 graus? Porque os matemáticos convencionaram que um giro da Terra em torno do Sol, 365, 364 dias, seria o parâmetro, e aí arredondaram para 360. Isso dividido em 6 ângulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 6, 36. Para 36, nada, desça um zero aqui, não deu. Desça um zero no quociente, fechou 60 graus, que vale esse ângulozinho. E é interessante, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Vou até mostrar para você num videozinho aqui na prática, porque o canal é Matemática Simples e Prática. Quanto mais prática, mais a gente aprende matemática, não é verdade? Vou colorir aqui cada um dos ângulos do triângulo. Olha, recortar esses ângulos e juntá-los novamente. Veja que formou um semicírculo, ou seja, metade de um círculo. O círculo completo é 360 graus, a metade é 180. Então aqui eu provo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, como você viu, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Com isso não seria diferente? Então, se nós temos 3 ângulos aqui e esse já mede 60, esse também mede 60 e esse, então eu posso afirmar que cada ângulo desse mede 60 graus. E por que eu estou fazendo isso? Porque com isso eu consigo provar que todos os seus lados têm a mesma medida. Vou até ampliar ele aqui para você, só para a gente trabalhar de uma forma mais confortável. E para a gente calcular a área desse triângulo, eu preciso traçar a altura dele. Se eu traçar essa altura aqui ortogonal à base, esse ângulo é de 90 graus e o problema me diz que o lado mede 10 centímetros. Então eu vou criar aqui um triângulo retângulo, porque eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras e Teorema de Pitágoras só vale para o triângulo retângulo. E essa altura, ela divide esse lado ao meio, então esse pedacinho aqui mede 5 e eu vou procurar agora a altura. E aqui eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. E como eu disse que esse canal é Matemática Simples e Prática, eu vou mostrar para você na prática o Teorema de Pitágoras, como que funciona, ok? Rapidinho. A gente vai agora para a sala de recursos, onde a gente vai fazer a demonstração na prática do Teorema de Pitágoras. Observe que a gente está partindo de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa mede 5. Observe, 5 quadradinhos um atrás do outro. E quando elevamos ao quadrado, quando formamos um quadrado a partir desse lado 5, né, um quadrado que vai ser 5 ao quadrado, que vai totalizar quanto? Quanto que é 5 ao quadrado?
5 ao quadrado é 25. Então o quadrado da hipotenusa, que é 5, né, é 25. Agora a gente vai pegar esses quadradinhos e encaixar aí em cada um dos catetos. Observe que o primeiro cateto, o cateto menor, cateto é lado pequeno. Tem 3 quadradinhos, né? Então, elevando ao quadrado, vai dar quantos quadradinhos? Vai dar 9 quadradinhos, né? O quadrado desse cateto aí é 9. A área são 9 quadradinhos. E do segundo cateto, do cateto maior, ele tem na lateral quantos quadradinhos? Quanto que é o lado dele? 4. E quando a gente eleva esse 4 ao quadrado, quando a gente forma um quadrado a partir desse 4, quantos quadradinhos é possível colocar? 4 ao quadrado, 16. A gente vai conseguir colocar aí 16 quadradinhos no quadrado desse cateto, na área desse cateto. Então observe que somando esses 16 com os 9 do outro cateto, deu 25, que era exatamente o número de quadradinhos que havia no quadrado da hipotenusa. E foi exatamente isso que nós fizemos na prática, que o Pitágoras afirmou há 2.500 anos atrás. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Nós fizemos isso aqui hoje na prática para você ver como que é fantástico o Teorema de Pitágoras. Então, como você viu no Teorema de Pitágoras, se você elevar os catetos ao quadrado, eles precisam ser igual ao valor da hipotenusa elevada ao quadrado. A gente viu isso no vídeo. Então, h ao quadrado mais 25 é igual a 100. Passando 25 para depois da igualdade, 100 menos 25 dá 75. 100 estava positivo, passou para o outro lado e ficou negativo. H2, eu posso representar que ele é igual a 75. Para facilitar, eu posso fazer 75 como 25 vezes 3. 2 vezes 25 dá 50. 3 vezes 25 dá 75. E por que eu faço isso? Porque a radiciação anula a potenciação. Então o H fica sozinho, limpinho, bonitinho, igual eu quero. Raiz de 25 eu extraio, que é 5. Tá vendo? Por que eu dividi em 25 vezes 3? E 3 é irracional, ou seja, não tem raiz exata. Continua na casinha. Então achei que a altura é 5 raiz de 3. Agora eu vou caçar a área do triângulo. Porém agora o triângulo é o todo aqui, porque essa metade eu fiz só para aplicar o Teorema de Pitágoras. E a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Uma vez que eu vou pegar o triângulo inteiro, a base agora é 10. 5 daqui, ou seja, cada lado desse triângulo é equilátero, mede 10. Então 10 vezes a altura, que eu acabei de achar que é 5 raiz de 3 sobre 2. 10 vezes 5 dá 50, dividido por 2 dá 25 raiz de 3. É a área de cada triângulo. Mas veja que a área do hexágono, que eu vou representar por AH, envolve todos esses triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Então, como são 6 triângulos, a área do hexágono vai ser 6 vezes 25, porque aqui são 25 raiz de 3, 6 vezes 5, 30, elevei 3, 6 vezes 2, 12, 3, 15, ou seja, dá 150 raiz de 3, a área de um hexágono. Muito bem, a área do hexágono está aqui, 150 raiz de 3, mas eu preciso da área do mosaico. O mosaico é a junção desses 4 hexágonos, então a área do mosaico vai ser, olha, tem um hexágono, 2, 3... 4 hexágonos iguais, então preciso multiplicar esse 150 por 4. 4 vezes o 150, que é a área de um hexágono. 4 vezes 150 dá 600, porque 2 vezes 150 é 300. Então a área do mosaico é 600 raiz de 3. Mas na verdade o problema pede a área que sobra aí no retângulo depois de tirar o mosaico, ou seja, a área que não ficou coberta pelos azulejos. E para eu descobrir isso, eu preciso da área do retângulo para eu tirar dela a área do mosaico. E quanto que é a área do retângulo? Olha, vamos só na prática aqui. Veja, como eu sei que cada lado do hexágono mede 10, eu vou dividir esse hexágono aqui ao meio, aqui dá 10, aqui dá 10, a gente já viu isso, porque aqui a gente cria um triângulo, não é verdade?
Aqui também dá 10, porque é o lado do hexágono. Aqui dá 10, aqui dá 10, muito simples. 10, 20, 30, 40, 50. Então vai ser base vezes altura, vai ser 50, que é a base vezes a altura. Agora que é. Quanto que mede essa altura? Veja que como eu fiz esse triângulo aqui, olha, essa altura eu já tenho. Tá aqui, H é igual a 5 raiz de 3. Se uma altura é 5 raiz de 3, aqui tem outra altura mais 5 raiz de 3, aqui tem outra altura mais 5 raiz de 3, e aqui tem outra altura mais 5 raiz de 3, juntando 20 raiz de 3. Olha, 5, 10, 15, 20. Base vezes altura. A área do retângulo, 50 vezes 20, dá 1000. 1000 raiz de 3 seria a área total desse retângulo, sem descontar o mosaico. Então, a área não coberta, NC, aqui significa não coberta, vai ser a área do retângulo, que é 1000 raiz de 3, menos a área do mosaico, que é 600 raiz de 3, que dá 400 raiz de 3. Alternativa correta, letra A, de até o próximo vídeo. E aí, não sei se você ouviu, tinha alguns latidinhos de vez em quando do meu companheiro aqui inseparável, o Floquinho, né? Ele está sempre por perto. Então, se você ouvir alguns latidinhos aí, é ele que está sempre me fazendo companhia. Como ele está sempre por perto, eu vou colocar ele para participar aí também, né? Se inscreva no canal Matemática Simples e Prática.